E aí rapaziada, beleza? Não percam a conta, esse é o quinto vídeo da série aí sobre dicas básicas de como usar o software Team da TI, né? Vamos lá, agora eu quero mostrar para vocês uma outra análise, só recapitulando o que a gente já viu, né? Várias maneiras de fazer análise em corrente contínua, em corrente alternada, transiente. Já fizemos algumas configurações básicas de várias análises, né? Agora eu queria mostrar para vocês como fazer um diagrama de Bode. Vou mostrar isso com um circuito sintonizado, né, dependente da frequência. Um filtro passa-baixas RC aqui. Vamos montá-lo. E aí eu vou dar uma dica já para vocês no próximo elemento. Então tá aqui o RC, né, série, filtro passa-baixas. Nós vamos pegar as fontes agora e eu vou pegar o Voltage Generator aqui, ó. Para fazer a análise AC tem que ser essa fonte, tá, gente? O gráfico de Bode. Se não for essa fonte, outras análises do tipo, quando a gente for aqui em análise, em AC Analysis, como Calculate Nodal Voltage, Table of AC Results, a gente pode ter outras fontes sim. Mas quando é o gráfico de Bode, que é o AC Transfer Characteristic, a gente vai usar o gerador aqui, tá? Este aqui. Não é necessário mudar nada dos parâmetros dele, tá? Esse tipo de análise já vai setar os parâmetros automaticamente. E eu preciso também, gente, para ter sucesso nessa análise, eu preciso de definir a tensão de saída. Então, eu vou definir a tensão de saída aqui no capacitor. O gráfico de Bode, dado por esse AC Transfer Characteristic aqui, ele é um gráfico que vai ser o que ele chama de amplitude, mas nada mais vai ser do que o ganho, né? Ou seja, a tensão de saída dividida pela tensão de entrada, em função da frequência, ou seja, temos a frequência que inicia a análise. Eu vou colocar em 10 Hz mesmo, deixar em 10 Hz, e a frequência que termina a análise, que é, por exemplo, está em 1 MHz. Vou deixar nesses valores. Number of points é o número de pontos total que vão ser calculados. Então eu posso aumentar esse valor, por exemplo, se eu quiser. Posso colocar um sweep em escala linear, ou ele vai dividir essa faixa de frequências em 1000 pontos linearmente, ou ele vai dividir de forma logarítmica. Geralmente ele está setado em logarítmico porque o eixo x, né, da frequência do gráfico de Bode é numa escala logarítmica, né? A gente pode traçar diagramas só de amplitude ou só de fase, uma de amplitude e fase ao mesmo tempo. E aí eu dou OK e tenho esse tipo de resultado, né? Onde temos o ganho, ou seja, a relação, divisão entre saída, né? Tensão de saída por tensão de entrada, em dB, e temos a fase em graus. A gente pode observar aqui com os cursores algumas coisas interessantes aqui desse gráfico, por exemplo, onde a gente vê aqui que a gente tem uma pequena queda de ganho, né? Não é um ganho 1 absoluto na faixa de passagem, mas é bem próximo de 1, e que a gente tem um decréscimo desse ganho da amplitude de saída conforme a frequência vai aumentando. Isso é
caracterizado por um filtro passa baixas, ou seja, as baixas frequências se mantêm sem atenuação, e nas altas frequências aqui acima da frequência de corte, que é a frequência onde o ganho decai em 3 dB em relação ao ganho máximo aqui, né? Então a gente tem uma frequência de 1587 Hz. Vamos ver aqui, por exemplo, na fase. Esse ponto é interessante porque nesse ponto onde a fase gira, ela gira de 0 a 90, menos 90 nesse caso. E aqui ela vai girar 45 graus. Então se eu colocar aqui 45, a gente vai ter aí o valor bem aproximado, né, um do outro, 1,59 kHz, né, de frequência de corte. Bom, a gente pode calcular isso também para ver se deu certo a nossa simulação, né? Vamos lá. Frequência de corte do RC, né? 2 vezes π vezes 1000, que é o resistor, vezes 100 nano, que é o capacitor. Isso inverso. Olha lá, ó. 1591 Hz. Então 1,6, 1,59 Hz foi os mesmos valores que a gente mediu aqui, né? Então, muito bem. Esse é o diagrama de Bode realizado aqui em Contina, né? Isso aqui pode ser exportado, assim como esse gráfico pode ser exportado de algumas formas, assim como a simulação transiente, né? Por exemplo, a gente pode exportar como um bitmap, como JPEG e como texto, né? Para que a gente possa colocar essas figuras aqui dentro de relatórios e tudo mais. Essa dica eu vou dar mais tarde em outro vídeo, e um grande abraço para vocês